como, por exemplo, aqui, um caso de nóia, e durante muito tempo foi tratado, e por isso nós temos que trazer muitos exames para uma correta informação. E a ciclotorção? Uma ciclotorção que pode ser do próprio paciente, ou uma posição errada, a cabeça inclinada ao fazer a medida, pode fornecer alguns dados incorretos. A retinografia continua com um espaço muito importante, muito importante. Detalhes da retinografia são muito importantes e essa é uma fotografia que eu adoro mostrar. Os senhores notam a posição desse vaso, o que aconteceu com esse paciente, surgiu uma hemorragia inferior, surgiu uma hemorragia superior, que depois foi absorvida. Mas notem com detalhe a posição desse vaso. A posição assim, a posição assim. Né? Então, vejam que é possível, através de uma retinografia com detalhes, embora leve tempo, também um exame mais apropriado. É possível a gente acompanhar, através de discos grandes, papilas amplas, e por isso eu coloco, para fazer uma papila, uma escavação aumentada. Saber, aumentada ela cresceu, saber se é uma escavação grande, já congênita, ou se realmente ela cresceu, ela está aumentada em relação ao anterior. Papilas inclinadas, hipoplasias de retina, e certamente a retinografia tem aqui um papel muito importante. Então, apesar de toda a tecnologia, apesar de tudo que os tomógrafos fornecem hoje para nós, ainda a retinografia é um ponto muito importante. A gente vai perder ao longo do tempo informações quantitativas, porque chegam outros aparelhos. Nós sabemos que fazer uma avaliação quantitativa entre equipamentos de marcas diferentes, nós temos resultados diferentes. E em algumas situações, até com equipamentos da mesma marca, nós temos resultados diferentes. Então, muito cuidado na comparação de exames em relação à progressão. E pode ser que perca ao longo do tempo, em 10 anos, nada dessas informações vale. Enquanto que a retinografia continua valendo. A retinografia, eu sempre comento, posso que não saibam quantos cabelos brancos eu tenho, mas através de fotografia vocês veem que surgiram mais cabelos brancos na minha cabeça. E sempre tem uma atenção muito grande com as alterações neurológicas, como, por exemplo, aqui, um caso de nóia, e durante muito tempo foi tratado, e por isso nós temos que trazer muitos exames para uma correta informação. A mácula passou a ter um papel muito importante, como nós colocamos aos senhores, nós temos uma linha de pesquisa muito grande dentro da Escola Paulista de Medicina, trabalhamos em associação também com o doutor Fábio Lavinsky, de Porto Alegre, e nós temos alguns trabalhos dirigidos em relação a isso. E quando nós colocamos no PubMed mácula e glaucoma, eu fiz agora em março, existem 1.219 publicações. Notem que isso é um volume muito grande de publicações. Lembrando também que na avaliação macular nós podemos ter algumas aberrações existentes aqui, como o sinal de hélice, dando informações completamente erradas. E outro aspecto que acontece também é que um disco óptico de um idoso como esse, em que eu posso querer examinar a sua mácula, hoje nós encontramos frequentemente alterações maculares que nós não podemos entender. Quando nós temos uma alteração do volume macular, nós entendemos que pode ter um glaucoma que está se iniciando. Mas é importante a análise da camada de células ganglionares, porque nas DMRIs, por exemplo, existe uma redução do volume muscular por inteiro, enquanto que no glaucoma existe uma alteração muito mais importante nas células ganglionares. Por isso, os equipamentos que fornecem o volume macular diferenciando as células ganglionares passam a ter um papel importante. Um outro ponto muito importante é o estudo das células ganglionares, né? É aí que está todo o foco existente. E um trabalho muito importante feito pela Maria Cordeiro, em que ela tentou achar um novo biomarcador examinando as células ganglionares. Ela sabe que a Annexin 5 é uma proteína endógena, que tem grande afinidade pela membrana de células em apoptose,
e no glaucoma é a apoptose acelerada das células ganglionares. Ela pode ser marcada por fluoresceína, é um método antigo, já clássico, o DARC, usado em outras doenças, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, tinha como objetivo aplicar essa técnica DARC para mapear as células ganglionares em sofrimento. Então, aqui a retinografia, e quando ela faz a aplicação de fluoresceína, ela pode aqui mapear as células que já estão em sofrimento, prevendo antes da sua morte. E ela encontrou aqui, por exemplo, uma quantidade maior dessas células nos glaucomas com progressão, uma quantidade menor nos glaucomas sem progressão e uma quantidade menor ainda de apoptose nas células normais. Nós orientamos um mestrado há alguns anos, em que eram glaucomas iniciais, e foi feito sensibilidade e contraste, e depois de algum tempo de tratamento, nós repetimos a sensibilidade e contraste. E um número expressivo de pacientes melhoram a sensibilidade e contraste ao longo do tempo. Talvez sejam essas células em sofrimentos que possam também recuperar. Em relação às revolução que pode acontecer, medicamentos clássicos aprovados pela FDA desde 1917, não temos ainda no Brasil, e existe também, aprovado pela FDA, agora o uso da bimatoprost intraocular, que talvez chegue para nós aqui. E uma série de potensores também oculares sem conservantes. Como retardamos muito a chegada de novos grupos farmacêuticos, a indústria tentou elaborar uma série de novos deliveries, novos modos de encaminhar as drogas para a ação dentro do olho. Recentemente, chegou uma nova possibilidade, a trabeculoplastia seletiva já ocupa um papel muito importante na nossa terapêutica. Eu acho que muitos casos podem ser tratados com trabeculoplastia seletiva, e nós esquecemos disso, mas talvez por dificuldades em alguns ambulatórios, mas ela pode ser feita facilmente. E aqui ainda, a trabeculoplastia seletiva, a mira é muito maior, muito mais fácil executada, e aqui ainda existe uma nova possibilidade de se fazer de forma externa. Esse é um trabalho recente, onde se aplica o laser externamente e, dessa forma, reduzindo a pressão intraocular por aumento do sistema de drenagem do laser. Então, é uma outra possibilidade também muito interessante da cirurgia. Então, nós passamos pela propedêutica, os novos desenvolvimentos, passamos pelo tratamento clínico, passamos agora o laser, e, por fim, existem também outras possibilidades em relação às novas cirurgias. Nós temos um grupo grande de novas cirurgias que podem ser usadas, e é muito importante tentar conhecer exatamente o paciente, qual a necessidade que ele precisa, conhecer exatamente o paciente, qual é a pressão que nós desejamos para ele, para ter segurança do não desenvolvimento. Então, por exemplo, eu posso ter um paciente em que ele não precisa de pressões muito reduzidas, esse paciente tem uma catarata também, e uma cirurgia angular pode trazer uma ajuda muito importante. Eu posso ter um paciente que não tolera, por exemplo, uma prostaglandina, e ele, ser submetido à trabeculoplastia laser, ele passa agora a ter um espaço importante. Porém, lembrando que as cirurgias clássicas do glaucoma têm um papel muito importante.